Acho que todo mundo adora ver aqueles lindos campos floridos. Mas você sabe para que serve uma flor? Será que é só para a gente observar, sentir o seu cheiro e ficar feliz? Na verdade, não. As flores são estruturas reprodutivas. É através delas que algumas plantas, principalmente angiospermas, vão conseguir fazer a sua reprodução. Ou seja, vão conseguir produzir novas flores ou novos indivíduos. Então vamos conhecer um pouquinho sobre essa tão maravilhosa coisa, né, que é a flor. Então as flores, elas são estruturas reprodutivas encontradas nas angiospermas. Elas são folhas modificadas. Então, durante toda a evolução das plantas, do reino das plantas, a gente consegue observar uma evolução entre as categorias, entre as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. No caso, essas flores, elas foram surgindo de modificações das folhas para que as angiospermas conseguissem chegar em outros locais, que as outras categorias não tinham chego ainda. Então, as flores ajudaram e muito na questão de conseguir chegar em ambientes diferentes. Então, as angiospermas conseguiram alcançar locais diferentes graças às flores. Então, elas são folhas modificadas que, em conjunto, o seu conjunto de folhas modificadas vai formar os verticilos. A gente vai falar depois, ali com a imagem, o que são esses verticilos. São como se fossem as partes dessas flores. E cada um dos verticilos é responsável por uma função na flor. Além disso, elas vão ser chamativas e podem liberar algum tipo de odor. Por que elas são chamativas e por que elas vão liberar odor? Para chamar os polinizadores. Uma das coisas que as flores precisam é ter uma alteração genética. O que seria isso? Colocar o gameta de uma flor e uma flor de uma outra planta. Logicamente da mesma espécie. Mas para que isso? Para que exista uma variabilidade genética, para que se algo naquele ambiente ocorra, essas plantas não morram ou pelo menos uma delas consiga sobreviver àquele acontecido. Então elas podem ser chamativas com cores chamativas, coloridas, que a gente adora observar, né? Mas elas podem ser também imitando alguns insetos. Então, existem flores que imitam as fêmeas de alguns insetos, ou podem imitar algum alimento de alguma ave, por exemplo. Então, essas cores chamativas são exatamente para conseguir atrair os polinizadores. Outra coisa é o odor. Então, existem algumas flores que são carnívoras. Então, essas flores carnívoras, que a gente chama de plantas carnívoras, né? O que elas fazem? Elas liberam um odor que vai atrair insetos que gostam daquele odor. Vou dar um exemplo. Eu quero atrair uma mosca, então eu vou liberar um odor de carne estragada, por exemplo. Então, elas podem produzir esses odores, tanto odores doces, né, para atrair insetos, como uma abelha, por exemplo, ou podem liberar odores não muito agradáveis para o ser humano, porém que vão atrair insetos para que ela consiga se alimentar, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha como é essa estrutura de uma flor, para a gente conhecer quais são os verticilos encontrados nela. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse desenho que eu tentei fazer, a gente vai conseguir identificar algumas partes, mas dá uma olhada nessa imagem aí. Você vai conseguir identificar que essas partes, cada uma delas vai ter uma característica e uma função. Vamos conhecer elas. Primeiramente, vamos iniciar aqui de baixo. A parte de baixo, que seria o cabo, né, de uma flor, a haste de uma flor, é chamada de pedúnculo. O que seria esse pedúnculo? É o que vai ligar a flor ao caule. Então, é o que vai deixar essa flor armazenada ali junto à planta. Acima do pedúnculo, a gente vai encontrar duas partes, o receptáculo e a sépala, ou as sépalas. Este receptáculo é como se fosse essa base aqui, ó, onde ele vai segurar o restante dos verticilos de cima. As sépalas são estruturas geralmente verdes,
né, esverdeadas, ou em algumas flores ela pode, inclusive, ser muito parecida com uma pétala, mas qual que é a grande função dela? É conseguir proteger as pétalas no seu início, quando ela ainda é lá um brotinho. Então, para que a flor ela não seja machucada, seja comida por algum inseto, por exemplo, ela tem essa estrutura de proteção, que é a sépala. O receptáculo, ele não só vai sustentar os verticilos, como ele também pode produzir o néctar, que é tão saboroso para a maioria dos insetos. Então, aqui, nessa estrutura de baixo, é que vai ser produzida o néctar, que vai atrair muitos insetos. A união das sépalas com o receptáculo, a gente chama de cálice. É como se fosse um cálice, né? Um cálice de vela, por exemplo, é como se fosse um cálice que vai aguentar toda aquela estrutura ali de verticilos em cima. Acima do cálice, a gente vai ter as pétalas, que geralmente são as partes mais coloridas e chamativas da flor, e a gente vai ter a parte feminina e a parte masculina de uma flor. Vamos começar pela parte masculina. A parte masculina ela é formada pelo filete, que é essa estrutura como se fosse uma hastezinha que vai sustentar a antera. Aqui na antera a gente vai ter sacos de células que vão produzir o pólen. O pólen vai ser responsável por produzir o gameta masculino. Lá dentro do pólen é que a gente vai encontrar o gameta masculino. A união da antera com o filete, toda essa estrutura aqui, ó, nós vamos chamar de estame. Agora vamos ver a parte feminina. Na parte feminina, a gente vai ter essas 4 estruturas aqui. Nós vamos ter o estigma, o estilete, o ovário e o óvulo. O estigma é essa aberturinha aqui em cima. É por ali que o pólen vai entrar. Porque ele precisa chegar até essa estrutura aqui de baixo, que é o óvulo. Então, essa aberturinha aqui, ó, ela tem que ficar disponível para o pólen entrar. Esse caminho por onde o pólen vai percorrer chama-se estilete. Então, ele é um tubo por onde o pólen vai passar até encontrar a célula feminina. Aqui a gente vai ter o ovário, que futuramente, se ele for fecundado, se esse óvulo for fecundado, ele vai se transformar num fruto. E aqui a gente vai ter o óvulo, que é o gameta feminino. Veja que a parte masculina, né, o estame, ele tá muito próximo à parte feminina. Algumas flores podem ter tanto a parte masculina e a feminina juntas. Algumas são separadas. Mas nessas que são juntas, elas vão ter estruturas para evitar que aconteça a autofecundação, exatamente para acontecer a variabilidade genética e a planta conseguir sobreviver a caos, né, que possam acontecer no ambiente. Vamos dar uma olhadinha na classificação das flores. A gente pode classificar as flores de formas diferentes. Então, a primeira forma que a gente poderia classificar as flores é em relação à parte masculina e feminina dela. Então, a gente pode ter flores hermafroditas, que é quando a gente tem os dois. A gente tem tanto a parte feminina quanto a parte masculina. Como eu mencionei, essas flores, geralmente, elas têm algumas características para evitar a autofecundação. Por exemplo, a parte masculina pode ficar mais abaixo do que a parte feminina, evitando uma autofecundação. E a gente pode classificar elas como unissexuadas, ou seja, vai ter só um tipo de sexo, podendo ser feminino ou masculino. Então, essa classificação seria quanto à parte feminina e masculina da flor. A gente pode também diferenciar pela quantidade de flores que aquela planta vai ter. Então, a gente pode classificar em simples, quando ela tem uma única flor. Vou dar um exemplo que são as tulipas. As tulipas têm a haste, né, que é o pedúnculo, com uma única flor em cima. E a gente vai ter as inflorescências, que são aquelas que vão ter mais de uma flor em uma haste. Só que dentro da inflorescência, a gente pode dividir em 2 categorias também, em definidas ou indefinidas. As definidas são aquelas que vão ter uma flor na ponta da inflorescência e essa flor geralmente vai abrir antes do que as outras.
Um exemplo disso é a coroa de Cristo. O outro são as indefinidas. Essas a gente não tem uma flor na ponta que vá se desenvolver mais rápido. Na verdade, todas vão se desenvolver de uma forma igual. E geralmente ao redor dela vai ter uma estrutura de proteção. Um exemplo disso é o girassol. O centro, aquele centro da flor que a gente olha e acha que é um miolinho, por exemplo, aquilo tudo ali são flores, são microflorezinhas que tem ali no centro. Então ela é uma inflorescência indefinida. Então, aqui classificamos relacionado a masculino e feminino e aqui a quantidade de flores. Mas a gente pode classificar também a quantidade de verticilos, principalmente as pétalas, e também se ele vai ter verticilos, todos eles ou não. Então, relacionado à quantidade de pétalas, a gente pode ter as trímeras, que são aquelas flores que vão ter geralmente 3 verticilos, 3 pétalas geralmente. Aqui a gente consegue também separar entre dicotiledônia e monocotiledônia. Por exemplo, as trímeras a gente só vai encontrar em monocotiledôneas. Então a gente já consegue fazer uma classificação aí só observando a flor daquela angiosperma. As tetrâmeras vão ser 4 verticilos ou múltiplos de 4. E as pentâmeras vão ser 5 verticilos ou múltiplos de 5. As tetrâmeras e as pentâmeras são de dicotiledôneas. E relacionado à quantidade de verticilos, a gente pode ter flores completas, com todos os verticilos que eu mencionei anteriormente, as pétalas, as sépalas, e as incompletas, que vai ter a ausência de um ou mais verticilos. Então, na classificação das flores, a gente vai ter características distintas, fazendo cada tipo de classificação. Dê uma olhadinha nas aulas que a gente tem sobre as angiospermas para conhecer um pouco mais sobre as plantas que têm esse tipo de estrutura para a sua reprodução. Veja também as nossas outras aulas e faça os nossos simulados para ver como está o seu conhecimento sobre o assunto. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!